Agora sim, estou ao vivo com a galera do Periscope também. Vamos ver se o Periscope aceita hoje sem problema algum. Aí, ó, galera do Periscope já entrando, então estou ao vivo com o pessoal do Insta, muita gente já acompanhando aqui, muita gente. Estou ao vivo com o pessoal do Periscope, até agora tá dando certo, Abraço para a galera do MP de Pernambuco. Olha só, um abraço para a galera, excepcional, galera do MP. Renato Saraiva de olho, ó, tô nos 3 canais. Já tô no Insta, tô no Periscope e agora eu vou entrar ao vivo também com a galera do Facebook. Vamos lá. Agora sim, ao vivo para os 3 canais. Então, quando eu olhar para cá, eu tô ao vivo com a galera do Insta. Para cá, ao vivo com a galera do Facebook e aqui ao vivo com vocês do Periscope. Grande professor Renato Saraiva de olho, o meu eterno corregedor, né? Renato Saraiva, meu eterno corregedor. Aproveitar que o Renato Saraiva está presente e saudar os alunos do SERS. Carreiras Jurídicas, módulos 1 e 2, MP Magistratura, MP São Paulo, TJ São Paulo, curso preparatório para delegado de Polícia Federal, Defensoria Pública, inauguramos curso para Defensoria Pública da União, já gravei minha aula sexta-feira, uma aula sobre princípios, abordando vários temas, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Olha só, aqui no Periscope, muita gente presente, não tá travando hoje, não tá travando. Insta também, muita gente acompanhando, que legal, joia, tá dando certo. E no Insta, na minha opinião, não conheço, e aqui no Face também, na minha opinião, não conheço direito o Insta, mas o Face é, sem dúvida alguma, por hora o melhor aplicativo para nós transmitirmos nossa revisão, tá bom? Vamos ver aqui, a galera do Insta tá ganhando. Se eu for comparar, eu tenho quase 600 pessoas no Insta, mais de 100 pessoas no Face e mais de 200 pessoas no Periscope. Então, somando tudo, temos quase 1000 pessoas, não é isso? Quase 600 pessoas no Insta, 100 e poucas pessoas no Face e 200 pessoas no Periscope. Então, vamos lá. O que eu vou trabalhar com vocês hoje? Eu vou tentar olhar para todas as câmeras, tá bom? Eu sei que fica um pouco repartido uma ou outra. Eu vou tentar olhar para todas as câmeras, vamos ver se eu consigo contentar todo mundo. Se um dos aplicativos não tiver legal, viu, galera do Periscope? Se um dos aplicativos não tiver legal, procure no outro, porque eu estou ao vivo nos 3. Insta, Face e Periscope. Insta, Face e Periscope. Tá bom? Vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês no vídeo de hoje teses do MP de São Paulo sobre júri. Eu tenho certeza absoluta que o seu examinador vai cobrar júri. Claro, não existe uma prova de primeira fase do MP de São Paulo que não caia pelo menos uma ou 2 questões de júri. Na sua prova não vai ser diferente. E essas questões, não raras vezes, trabalham teses do MP em recursos extraordinários, tá ok? Então eu vou pedir para todos diminuírem, por favor, as mensagens. Já tem gente do Insta reclamando que está travando, às vezes pode ser a sua conexão, às vezes pode ser a quantidade de mensagens. No Face, por favor, diminua a quantidade de mensagens e no Periscope também. Então vamos lá. Algumas teses que eu quero trabalhar com vocês, ao vivo para Insta, Face e Periscope. Primeira tese. O MP de São Paulo tem uma tese que é exatamente a tese 128, a tese 128. Essa tese 128, ela foi cancelada. Eu vou ler a tese. Ela foi cancelada e eu vou explicar para vocês por que ela foi cancelada. Deixa eu ver que estão falando do som aqui. Estão falando do som. Bom, o som meu tá ótimo, então deve ser problema de vocês aí. Vamos lá. A tese 128 do MP de São Paulo diz o seguinte, ó. E foi cancelada. A absolvição sumária exige prova segura e incontroversa. Essa tese já tinha sido cancelada em 2003 e ela não se sustentaria a partir da reforma do CPP de 2008. Por quê? Antigamente, para o juiz absolver sumariamente alguém,
Ele precisava efetivamente de prova segura, incontrovérsia, tá ok? Agora, tem-se admitido também a absolvição sumária, quando nós estamos diante de uma situação em que a prova pode não ser absolutamente segura, incontroversa, mas indica muito mais elementos nesse sentido do que eventualmente uma pronúncia. Vejam, não se trata da simples dúvida. Eu vou aprofundar isso com vocês daqui a pouco em outra tese, vai ficar mais fácil. Essa tese 128, guardem que ela foi cancelada, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Pessoal, olha só. A tese 278 tem a ver com a absolvição sumária e diz o seguinte: a absolvição sumária torna-se inadmissível diante do reconhecimento expresso de versões colidentes. Vejam, explicando essa tese, vocês vão entender principalmente por que a outra foi revogada. Olha só, foi cancelada. Vejam. O juiz, depois da primeira fase do júri, ele tem 4 decisões possíveis. Depois da primeira fase do júri, o juiz tem 4 decisões possíveis. Quais são? O juiz pode, 1, pronunciar o réu. E ele pronuncia o réu quando tem prova da materialidade, indícios de autoria, permitindo julgamento pelo tribunal do júri, pelo conselho de sentença. 2, ele pode impronunciar o réu. E ele impronuncia o réu quando ele não tem elementos suficientes da materialidade ou indícios da autoria. Aí ele impronuncia. Ou então ele absolve sumariamente o réu. E quando que ele absolve sumariamente o réu? Quando ele estiver diante de uma questão que envolva, por exemplo, discriminantes ou dirimentes, causas excludentes da licitude ou causas excludentes da culpabilidade. E o juiz pode, 4, não pronunciar, não impronunciar, não absolver sumariamente, mas preferir desclassificar. Ele tem indícios da autoria, tem prova da materialidade, porém, ele entende que o crime não é doloso contra a vida. É um crime diverso da competência do tribunal do júri. O MP, por exemplo, denuncia por homicídio doloso, ele entende comprovada a materialidade, tem indício de autoria, mas não de um homicídio doloso, e sim de um homicídio culposo. Ele desclassifica. Tá ok? Agora, vocês não podem esquecer que nesta etapa em que o juiz pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente ou desclassifica, nesta etapa, não se deve analisar com profundidade o mérito. Aqui nós temos um juízo de prelibação. Nós temos um juízo onde não se aprofunda o mérito. Você deixa para aprofundar o mérito na segunda fase perante o conselho de sentença, constitucionalmente competente para julgar crime doloso contra a vida. Compreenderam isso? Ficou fácil? Então vejam, nesta etapa da pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação, o juiz não deve aprofundar o mérito. O juiz, ele deve sim fazer um juízo inicial, ainda que menos aprofundado, de indícios de autoria e prova da materialidade, e deixa o aprofundamento do mérito para ser estabelecido perante o juiz competente. Quem é o juiz competente? O senhor jurado. Tá ok? E aí vem a tese 278 e diz: a absolvição sumária torna-se inadmissível diante do reconhecimento expresso de versões colidentes. Ou seja, se
o réu alega legítima defesa e ficar demonstrada a legítima defesa, ele será absolvido sumariamente. Agora, se houver uma colidência entre a tese da defesa de que houve legítima defesa e a tese da acusação de que não houve, se houver expressa colidência, o juiz não pode absolver sumariamente. Se há expressa colidência, ele alega legítima defesa, o MP tem testemunhas que negam essa discriminante, havendo essa colidência de teses, juiz, remeta o caso para o tribunal do júri. Remeta o caso para o tribunal do júri. Você tem que pronunciar o réu. Tá ok? Compreenderam? Então eu vou ler outra vez a tese 278. A absolvição sumária torna-se inadmissível diante do reconhecimento expresso de versões colidentes. Se eu tenho versões colidentes, o juiz não pode absolver sumariamente, tem que submeter o caso a julgamento popular. Todos entenderam? Joia. Próxima tese. A próxima tese, ela não foi cancelada, mas já deveria estar cancelada. A tese 55 não foi cancelada, mas deveria, porque induz o leitor a erro. A tese 55 diz que a agravante não constante da denúncia pode ser reconhecida pelo júri. Pessoal, desde 2008, o jurado não reconhece mais agravante e atenuante. Agravantes e atenuantes não são mais submetidas ao julgamento do senhor jurado. O jurado reconhece o tipo penal, o jurado reconhece qualificadoras, o jurado reconhece causas de aumento, o jurado reconhece causa de diminuição, mas eu não quesito mais para o senhor jurado agravante e atenuante de pena. Por isso que a tese 55, apesar dela não estar cancelada, deveria estar cancelada. Repito, porque desde 2008 o jurado não decide mais agravante e atenuante. Tá ok? Vamos para a próxima tese. Estou pegando as mais importantes aqui para vocês. Olha só. A tese 294 já caiu. Já caiu faz tempo e pode cair outra vez. A tese 294 diz que, olha que interessante, a decisão do tribunal do júri não pode ser alterada em grau de apelação para a absolvição do réu pelo crime conexo. Vamos imaginar que o jurado, ele condena o réu pelo crime doloso contra a vida e o crime conexo. Vocês sabem que o jurado julga o crime doloso contra a vida e todos os crimes conexos com o crime doloso contra a vida, mesmo que não dolosos contra a vida, tá ok? Então vamos imaginar aqui que os jurados vão ter que decidir um caso em que o réu foi denunciado por homicídio mais roubo. Homicídio mais roubo. Os jurados condenam o réu por homicídio, condenam o réu por roubo. O réu, condenado pelos senhores jurados por homicídio e roubo, apela. O tribunal pode absolvê-lo do crime conexo, roubo. O tribunal pode absolvê-lo do crime conexo, roubo? Claro que não. Se o jurado é constitucionalmente competente para julgar o crime doloso contra a vida e os conexos, o jurado reconhecendo homicídio e roubo, o tribunal não pode absolver em grau de recurso o recorrente pelo crime conexo, pelo crime de roubo. Se o tribunal entende que a decisão do jurado é manifestamente contrária à prova dos autos, ele, tribunal, que anule o julgamento, mas não pode absolver o crime conexo em sede de apelação. Compreenderam a tese 294? Essa tese já caiu. Essa tese já caiu. Tá ok? Vamos para uma próxima tese aqui. Uma tese interessante. Tá aqui, ó. Pessoal,
A tese 83 já caiu. A tese 83 já caiu mais de uma vez. A tese 83, ela diz o seguinte. A tese 83 diz o seguinte. A não apresentação de alegações finais pela defesa devidamente intimada não gera nulidade. Vocês têm que encarar o procedimento do júri com outro olhar, um olhar diferente do procedimento comum. Nós sabemos que no procedimento comum, nós queremos ver a defesa reagir desde logo, nós queremos uma reação intensa da defesa, até porque só tem uma fase. A decisão já vai ser a decisão sobre o mérito. Então, num crime de roubo, por exemplo, a defesa deve apresentar as alegações finais, porque não terá outra oportunidade para convencer o órgão julgador. Não terá outra oportunidade para convencer o órgão julgador. No júri, não. No júri, se a defesa não apresenta a sua alegação final, caso pronunciado o réu, ela, a defesa, vai ter a oportunidade própria para aprofundar o mérito perante os senhores jurados. Perceberam a diferença? Então, o MP de São Paulo tem uma tese no seguinte sentido: se a defesa não apresentar as alegações finais na primeira fase, isso não torna o julgamento nulo. Se ela foi intimada e não apresentar as alegações finais, isso pode corresponder à sua tática. Não raras vezes, a defesa prefere não apresentar alegações finais para não adiantar para o órgão acusador quais são as teses que ela vai explorar no julgamento perante o tribunal do júri. Então vejam, em qualquer procedimento diverso do júri, a defesa tem que ser intimada e, mais do que intimada, tem que apresentar as alegações finais. Se não apresentar as alegações finais, deve-se nomear defensor para tanto. Já no procedimento do júri, temos que ter uma conclusão diferente. No procedimento do júri, se a defesa não apresenta alegações finais, isso pode corresponder a uma tática dela, a defesa, de não adiantar quais as teses que vai explorar perante o senhor jurado. Temos que respeitar essa tática da defesa. O importante é intimá-la. Se ela, a defesa, foi intimada, ótimo. Se ela, a defesa, foi intimada, ótimo. Não apresentação da defesa não gera nulidade. Pode ser tática sua. Compreenderam? Legal. Vamos para mais teses aqui que eu estou vendo. Eu separei as principais para vocês. Bom, uma que acaba me obrigando a repetir rapidamente o que eu já expliquei é a tese 306, que diz que o tribunal não pode excluir causa de aumento de pena reconhecida pelo conselho de sentença em resposta a um quesito. Pessoal, se o jurado quesitado reconhece uma causa de aumento, o tribunal, em grau de recurso, não pode excluir essa causa de aumento por entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos. Não pode. Se o tribunal entende que uma causa de aumento de pena foi indevidamente reconhecida pelos senhores jurados, pois manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal que anule o julgamento, mas não pode excluir essa causa de aumento. A mesma coisa se aplica para as qualificadoras. Eu tenho aqui a tese 307 que fala a mesma coisa. Não pode, olha só, não pode o tribunal, em sede de apelação, excluir qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal Popular. Se o Tribunal Popular, se o Conselho de Sentença reconhece homicídio qualificado, não pode o tribunal, em sede de apelação, excluir a qualificadora. Não pode. O tribunal, se entende que a qualificadora é manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal que anule o julgamento. Anule o julgamento, mas não pode excluir a qualificadora. Compreenderam isso? Então fiquem atentos para as teses 306 e 307, que elas não permitem ao tribunal excluir causa de aumento, excluir qualificadoras, quando entende
que são manifestamente contrárias à prova dos autos. Se o tribunal entende que são manifestamente contrárias à prova dos autos, o tribunal que anule o julgamento, mas não pode excluí-las. Compreenderam? Até um colega aqui no Periscope diz, Rogério, tem que se respeitar a soberania do veredicto, sem dúvida. É que é um respeito temperado, né? Porque ele, se tivesse que respeitar mesmo, ele não só não poderia excluir, como também não poderia anular o julgamento. Não poderia anular o julgamento, ele teria que respeitar. Então a soberania dos veredictos é temperada, é temperada. Só a possibilidade de apelação já é uma relativização dessa soberania dos veredictos. Então é uma soberania dos veredictos? Sim, mas tem um grão de relativização aqui. Claro que tem. Porque se eu tivesse que respeitar mesmo a soberania dos veredictos, eu não só não podia excluir a causa de aumento nem a qualificadora, como também não podia anular o julgamento. Tinha que respeitar a decisão dos senhores jurados. Tá ok? Joia, tranquilo. Vamos para mais uma tese aqui. Vamos para mais uma tese. Opa, essa tese vai cair. Pessoal, anotem que essa tese vai cair. Essa tese vai cair. Eu até queria ver, eu acho que aqui no Facebook eu consigo fazer, ó. Deixa eu ver se eu consigo inventar a moda aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo inventar uma moda aqui, ó. É a tese, olha só, qual que é a tese? Essa aqui, ó. Galera do Facebook tá vendo aqui, ó. Essa tese aqui, ó. Tese 423. A tese 423. Essa tese certamente vai cair. Certamente vai cair. Rogério, e por que essa tese vai cair? É uma das mais recentes teses do MP, tese 423. A tese 423 vai cair. 423 vai cair. Parece que eu estou vendo o Luiz Flávio Gomes no Periscope. É isso não? Estou vendo o Luiz Flávio Gomes no Periscope, olha só. Professor Luiz Flávio no Periscope acompanhando. Estou aqui sendo avaliado por quem escreve o direito, né? Estou ferrado. Vamos lá. Então, um grande professor Luiz Flávio acompanhando no Periscope também. Vejam que interessante, essa é a mais recente tese do MP de São Paulo. Qual é o número da tese, Rogério? Tese 423. Anote aí, tese 423 do MP de São Paulo vai cair. Rogério, o que diz a tese 423 do MP de São Paulo? Diz o seguinte, olha que interessante. Nos crimes multitudinários contra a vida, e de participação englobada, não se exige a descrição minuciosa de conduta de cada coautor, bastando a demonstração de um liame entre o agir e a prática delituosa a permitir o exercício da ampla defesa. Pessoal, essa tese ela é recentíssima. E o que ela quer dizer? Vejam, nós sabemos que, como desdobramento lógico do princípio da pessoalidade, como desdobramento lógico do princípio da responsabilidade pessoal, a denúncia do Ministério Público deve individualizar comportamentos. Do mesmo modo, o juiz na sentença deve individualizar penas. Desdobramento lógico do princípio da pessoalidade ou da responsabilidade pessoal. Então, repetindo, por conta do princípio da pessoalidade ou da responsabilidade pessoal, a denúncia do MP tem que individualizar comportamentos. A decisão do magistrado tem que individualizar penas. Todos entenderam isso? Rogério, por isso que nós não podemos admitir denúncia vaga, genérica, evasiva? Exatamente, não podemos admitir. Mas nós sabemos que os tribunais superiores temperam um pouquinho esse rigorismo nos crimes societários. Nos crimes societários, nós sabemos que os tribunais toleram uma denúncia menos individualizada, não é verdade? Pois o MP, na tese 423, está querendo que se tempere também essa obrigatoriedade da individualização minuciosa nos casos dos crimes multitudinários e de participação englobada. Caso emblemático, massacre do Carandiru. Como é que o MP, numa denúncia, vai individualizar o comportamento das dezenas
quase 200 de policiais que, em tese, teriam praticado os crimes. Como é que nós vamos individualizar de qual arma veio o disparo que matou fulano, se nós temos milhares de projéteis no local? Como é que eu vou descrever uma denúncia com 198, 200, 215 policiais que entraram num pavilhão e massacraram pessoas? Como é que eu vou individualizar esse comportamento? Se nós dependemos de uma individualização rica em detalhes para poder culminar com a condenação de cada um, estaremos de antemão anunciando uma impunidade, porque é humanamente possível. Trabalho hercúleo. O MP de São Paulo lança essa tese exatamente para rebater um argumento do TJ de São Paulo recentemente exposto, no sentido de que o MP, na denúncia do Carandiru, não teria detalhado o comportamento de cada um dos policiais denunciados. Pessoal, isso é humanamente possível. Nos crimes multitudinários e de participação englobada, o MP entende que não se exige a descrição minuciosa. Claro que vamos descrever, mas a descrição não precisa ser minuciosa da conduta de cada coautor, bastando a demonstração de um liame entre o agir e a prática delituosa a permitir o exercício da ampla defesa. Tese 423, vai cair. Então o MP, quando denunciou 200 policiais, basta demonstrar que esses 200 policiais associados, agindo de forma estável, todos conluiados, com os mesmos objetivos, um incentivando os outros, entraram no pavilhão para massacrar os presos que resistiam e aqueles que não resistiam também. Você tem que demonstrar esse objetivo comum. Você tem que demonstrar o liame subjetivo. Agora, não precisa tornar extremamente detalhado o comportamento de cada um. Isso tornaria a tarefa do MP praticamente impossível e a impunidade iria prevalecer. Compreenderam? Joia? Fácil? Bom, vamos lá. Uma outra questão interessante aqui. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. O MP tem uma tese, essa corresponde tranquilamente ao que a doutrina ensina. O juiz só está o tribunal, melhor falando, só está autorizado a anular um julgamento por ser ele manifestamente contrário à prova dos autos, quando a decisão dos senhores jurados não encontrar qualquer arrimo no bojo probatório. Vejam, a tese 7.6 diz o seguinte: não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra inteiramente divorciada da prova existente no processo. Se nós temos 5 pessoas dizendo que houve legítima defesa, 2 dizendo que não houve, e os jurados resolvem condená-lo, o fato de você ter 5 pessoas dizendo que houve legítima defesa e 2 dizendo que não houve, não permite o tribunal julgar que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Por quê? Porque a decisão dos senhores jurados encontrou arrimo em 2 testemunhos. Ainda que em menor quantidade, os senhores jurados deram mais valor para 2 testemunhos do que 5. Ninguém tem que contar testemunhos, você tem que valorar o testemunho. Tá ok? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Para a decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos e permitir o tribunal anular o julgamento, essa decisão não pode encontrar qualquer arrimo em elemento de prova dos autos. Se encontrar arrimo num elemento que seja, essa decisão não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Compreenderam? Joia? Pessoal, eu quero aqui lembrar uma outra tese, a tese 54 do MP de São Paulo. Essa tese é importante, que diz que é perfeitamente possível homicídio qualificado privilegiado. Todos já sabem isso. Perfeitamente possível homicídio qualificado privilegiado, desde que a qualificadora seja objetiva. E aí nós temos que discutir o feminicídio. O feminicídio é uma qualificadora objetiva ou subjetiva? Então, olha, o privilégio só coexiste com qualificadora objetiva. O privilégio só coexiste com qualificador objetivo. Eu tenho que decidir, então, se o feminicídio
é objetivo ou subjetivo. Se eu decidir que o feminicídio é subjetivo, os jurados reconhecendo o privilégio, o juiz não pode votar o feminicídio. Desaparece o feminicídio. Se eu entender que o feminicídio é objetivo, os jurados reconhecendo o privilégio podem votar o feminicídio. Então eu tenho que discutir se o feminicídio é ou não objetivo, é ou não subjetivo, para saber se coexiste ou não com o privilégio. E agora? Eu defendo nos meus livros, alguns certamente já leram, eu defendo nos meus livros que o feminicídio é subjetivo, porque está ligado à motivação, discriminação, preconceito quanto à condição de sexo feminino da vítima. Tá ok? Então eu entendo que é subjetivo e ponto. O MP de São Paulo não tem tese formada, mas o Centro de Apoio do MP de São Paulo, o Centro de Apoio às Promotorias Criminais, que é um órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça, o MP de São Paulo, tem uma tese dentro do Centro de Apoio no sentido de que o feminicídio é objetivo no caso do artigo 102, artigo 121, parágrafo 2º, letra A, inciso 1. Quando ocorrer no ambiente doméstico e familiar, é objetivo. E o MP entende que o feminicídio é subjetivo quando presente o 121, parágrafo 2º, letra A, inciso 2, por preconceito ou discriminação quanto à condição do sexo feminino da vítima. Então, eu vou repetir. O Centro de Apoio das Promotorias Criminais, órgão auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça, fez uma manifestação para toda a classe no sentido de que o feminicídio pode ser objetivo ou subjetivo, depende do caso concreto. Será objetivo se praticado no ambiente doméstico familiar. Será subjetivo quando não for praticado no ambiente doméstico familiar, e aí eu preciso da motivação de preconceito ou discriminação. Compreenderam? Eu discordo, porque eu acho que o MP de São Paulo, presumindo feminicídio no ambiente doméstico familiar, está fomentando a confusão entre feminicídio e femicídio. Matar mulher é uma coisa, matar mulher por preconceito é outra. A qualificadora não é matar mulher por preconceito. Tá ok? Joia, tranquilo, mas guardem aí o que eu falei do MP de São Paulo para vocês. Bom, tem aqui uma questão interessante, a tese 302 é relativamente recente do MP de São Paulo, não permite equiparar sentença absolutória e impronúncia. Por quê? Porque a sentença absolutória, a absolvição, ela gera coisa julgada formal e material. A impronúncia não, só gera coisa julgada formal. O feito pode ter novo curso se surgirem novas provas. Então, a tese 302 do MP de São Paulo diz que a decisão de pronúncia é apenas um juízo de inadmissibilidade da remessa do processo ao tribunal do júri, não havendo decisão definitiva em favor do acusado, razão pela qual, enquanto não extinta a punibilidade, poderá em qualquer tempo ser instaurado o processo contra o réu se houver novas provas. Não podemos equiparar impronúncia com absolvição. A absolvição faz coisa julgada formal e material, ou seus efeitos sofrem a qualidade da coisa julgada material, como explica Cândido Dinamarco. A impronúncia não, a impronúncia somente coisa formal, não coisa julgada material. Tá ok? E eu estou quase terminando aqui, pessoal, uma tese interessante do MP de São Paulo, pluralidade de qualificadoras. Cuidado! Se os jurados reconhecerem mais de uma qualificadora, como deve o juiz agir? O juiz considera uma qualificadora para qualificar o homicídio, que a pena deixa de ser de 6 a 20 e passa a ser de 12 a 30 anos. E a outra qualificadora deve ser considerada pelo magistrado como agravante de pena. E como os jurados reconheceram essa segunda qualificadora, não é discricionário do juiz, não. O juiz tem que reconhecer essa agravante, seguindo decisão do senhor jurado. Então eu vou repetir. Se os jurados condenarem alguém por homicídio com mais de uma qualificadora, o que o juiz faz? O juiz usa uma qualificadora para fazer com que a pena fique entre 12 e 30 anos.
E a outra qualificadora, ele vai considerar como agravante de pena se presente entre as circunstâncias agravantes. Se não presente entre as circunstâncias agravantes, que são raríssimas, aí ele considera na fixação da pena base, mas tem que considerá-las. Por quê? Porque o jurado já se manifestou nesse sentido. Essa é uma agravante que o juiz é obrigado a reconhecer. Não fica a seu bel prazer reconhecer ou não. Tá ok? Joia? Tô vendo aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Tem bastante coisa aqui, mas eu quero talvez mencionar uma questão interessante como última tese, a tese 131. A tese 131 entende que o reconhecimento da semi-imputabilidade, não da inimputabilidade, da semi-imputabilidade, é de competência do Conselho de Sentença. Então vejam, se o laudo detecta que o réu é semi-imputável, o reconhecimento dessa semi-imputabilidade com as consequências pena diminuída ou imposição de medida de segurança deve passar pelo senhor jurado. Sabe por quê? Sabe por que é diferente do inimputável? Porque o inimputável é absolvido. A tal da absolvição imprópria. Absolvição imprópria. Já o semi-imputável, ele é condenado. Condenado, e aí o juiz aplica a pena diminuída ou substitui a pena por medida de segurança. Sabendo que o semi-imputável vai ser reconhecido numa sentença condenatória, é óbvio que o juiz não pode reconhecer, tem que deixar a critério do senhor jurado, tá bom? Essa é uma tese interessante do MP de São Paulo, tese 131. Tá ok? Vocês viram que eu coloquei ontem um post nas redes sociais sorteando livros, 4 revisaços para a Advocacia Geral da União, para quem compartilhasse, para quem curtisse e compartilhasse as redes sociais do meusitejurídico.com. Vocês viram que eu coloquei na sexta? Pois é. Eu tenho aqui os 4 vencedores. Deixa eu ver se... Sofia? Bruno? Deixa eu ver se a Sofia e o Bruno querem aparecer. Eles gostam de anunciar os vencedores. Deixa eu ver. Sofia? Cadê você? Vem cá. E ela vem toda sorrindo. Vem cá. Olha quantas câmeras tem hoje. Você aqui, ó. Ó. Aqui é uma câmera. Olha pra essa aqui. Fala oi pra galera do Periscope. Oi. Essa aqui, oi pra galera do Facebook. Essa aqui. Oi, Facebook Live. Essa aqui é pra galera do Instagram. Olha só, coraçãozinho. Já Oi. Oi. E olha o que dá pra você fazer. Você pode desenhar aqui, ó. Ó. Olha. Muito bem, já desenhou. Que legal. E agora como é que apaga essa aqui? Vamos ver, peraí. Aqui no lixo. Hã? No lixo. Será que é lixo? Mas será que nós não vamos embora daí? Arrisco? Deixa eu ver. Aê! Vamos ver. Isso aqui, vamos ver esse aqui, ó. Peraí. Sofia tá curtindo. Aqui, ó. Vamos ver? Vai você. Olha, vocês têm que estar no Face Live vendo a Sofia, porque o Face Live permite uma coisa que os outros não permitem. Quem tá assistindo tá achando que você tá maluco abrindo a boca. Vamos ver. Ó, joia. E como é que a gente volta Esse normal? daqui, ó. Peraí. Ixi! Que é isso? Vamos lá. Ó, depois a gente vai ficar aqui no Facebook Live um pouquinho brincando com essas coisas. Então, quem tá assistindo pelo Insta, pelo Periscope, depois corre no Face Live, que depois a Sofia vai fazer umas manobras aqui. Vamos lá, falando os ganhadores para eles do revisaço para a Advocacia Geral da União. Vamos lá. Eu vou começar do Instagram. Do Instagram. Então vamos olhar aqui, ó. Olhar aqui pra galera do Instagram. Vamos lá. Então você olha aqui pra galera do Instagram. Quem são os vencedores? É Gimir. Gigi Mir é a primeira vencedora. Depois eu vou publicar. Tá aí, Gigi Mir. Vê se a Gigi Mir tá presente. Tá presente. Eu não vi ela, mas... Não vi ela. Eu não a vi. Não a vi. Isso, mas tudo bem. Agora fala a nova vencedora. É a
Casa de Maria? A underline casa underline de underline Maria. Olha só, quer prestar AGU. Tá aí? A underline casa underline de underline Maria. Tá aí? Olha só, então Deixa algum recado. deixa recado se estiver aí, né, filha? É do Agora a Facebook. galera do Facebook. Vamos lá. Quem ganhou no Facebook? Aquela lona, ai, que Até logo, legal. vamos lá. Então, já que você vai falar pra galera do Facebook, você vai falar com a galera do Facebook assim, quer ver, ó? Deixa eu ver. Fala assim, vai. Vai. Então vai. Rovena Perucci. Tá aí? Rovena Deixa Perucci. eu ver se eu acho. Rovena Perucci tá presente? Tá presente? Vamos lá, quem é a outra vencedora? Carol Oliveira. Oliveira. Então, mais uma vez, são os 4 vencedores. Eu vou publicar nas redes sociais os vencedores. Aqui, ó. Rovena Perucci. Oi, será que já tá aí? Acho que já tá aí, filho. Acho que já tá aí. Tá aí? Acho que já deu um ar das graças. Ó, e agora sou eu que tô com essa coisa. Como é que sai isso aqui, ó? Como que sai isso aqui? Ah, meu Deus. Então, ó, nós vamos ficar aqui com a galera do Facebook mais um pouquinho, que a gente gostou de brincar, né? Então fala tchau pra galera do Instagram. Fala. Tchau. Um beijo pra todo Beijão. mundo. E, gente, não esquece que isso não fica triste, porque vocês vão ganhar, lógico, o livro. Então tá bom, né? E Agora também vamos pensar- vocês do Periscope, viu? Ouviram o que eu falei? Então um abraço pra vocês. A gente vai ficar Um mais um abraço. pouquinho com a galera do Facebook. Peraí, então tchau. Tchau. Cadê? Um abraço, galera.